Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos uma terça-feira abençoada. Hoje nós vamos ver os números fracionários. Isso quer dizer que a fração é um número que representa em quantas partes iguais foi dividida uma unidade ou um inteiro, certo? Nós vamos ver um exemplo a seguir. Vamos imaginar aqui que essa imagem é de uma pizza, certo? Ela está dividida em quantos pedaços? Exatamente, ela está dividida em 8 pedaços. E Maria, uma amiga, retirou um pedaço. Quantos pedaços sobraram dessa pizza? Exatamente, sobraram 7 pedaços. Então, foi retirado apenas um pedaço. Isso na fração, pessoal, seria 1/8, ou seja, foi retirado 1/8, dessa pizza. Ou seja, nós temos um numerador, que representa essa parte retirada do inteiro, certo? E o denominador que representa, o inteiro dividido, ok? A gente vai ver isso bem no slide a seguir. Então, turma, o numerador e o denominador são os termos de uma fração, certo? 1/8, que o que é a fração que representa a pizza anterior, certo? Ou seja, o numerador é o número que fica em cima, que é chamado de numerador, indica quantas partes, foram tomadas do todo, ok? Então, a gente viu que na pizza foi retirado apenas um pedaço, ok? Enquanto o denominador, ele indica em quantas partes a unidade, o todo foi dividido. No caso, a pizza ela foi dividida em 8 pedaços, ok? Então, vamos só fixar aqui, pessoal, o que é o numerador e o denominador, certo? Nós temos a fração aí, ó, 3/4, certo? Temos uma imagem aí que representa esse 3/4, ok? Então, o numerador, ele indica o número de partes que tomam do inteiro, certo? E o denominador indica o número de partes em que se divide a unidade ou o inteiro, ok? Percebam aí na imagem, ó, que essa imagem está dividida em 4 pedaços, certo? E foi retirado, tomado dele 3 pedaços. Por isso que a nossa fração, que representa essa imagem é 3/4, ok? Então, vamos só lembrar aqui, o numerador, é a parte colorida, a parte retirada do inteiro. E o denominador é a parte, é o inteiro dividido, ok? Por exemplo, temos o exemplo aqui, ó, 1/4, certo? Numerador e denominador. E tá aqui a representação da imagem, 1/4, ok? Então, temos um que foi retirado e a imagem do inteiro está dividido em 4 pedaços, ok? Nós temos a outra imagem, 2/8, tá aqui a representação da imagem 2/8. Temos 1/4, aqui a representação 1/4, ok? E temos 4/16. E temos aqui a representação da imagem, 4/16. Então, é dessa forma que as frações, são representadas através das imagens, ok? Então, turma, de acordo com as informações aqui dadas e também da leitura que vocês vão fazer do texto de matemática relacionada aos números fracionários, vocês vão fazer a atividade proposta do livro de vocês. Observem, leiam atentamente o que se pede em cada uma das questões, certo? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem para mim. Antes de finalizar, turma, eu quero explicar para vocês essa questão aqui, certo? Porque ela está relacionada à terceira questão do livro de vocês, ok? Então, temos a seguinte pergunta: quanto falta a cada fração para completar um inteiro, certo? Então, nós temos aí, ó, 2/9, 3/8 e 5/9, certo? O que é que está perguntando aí? Quanto falta a cada fração para completar o inteiro? Quem é o inteiro aí da primeira fração? É o 9, certo? Então, quanto falta para completar esse inteiro? Então, o que é que você vai fazer aqui? O nosso inteiro, é o 9. É quanto esse inteiro está dividido, não é isso? Então, a gente vai observar quem? O numerador. Então, falta quantos para completar o inteiro?
Exatamente, faltam 7. Então, nós temos 7 nonos, ok? Nós temos aqui 3 oitavos. Quanto falta, né, para eu completar o inteiro aqui? É o que a gente vai ver agora, certo? Exatamente, nós temos 3 oitavos, então faltam 5, né, para completar 3 oitavos aqui, para completar o inteiro, ok? Então, temos 3 oitavos e a parte que está faltando é 5, certo? Então, turma, nós temos aqui, ó, 5 nono. Então, a pergunta é: quanto falta para completar o inteiro? O inteiro nós temos aqui em quantas partes estão divididas. Então, nós vamos observar o número 5, certo? Então, quanto está faltando para completar o inteiro aqui? Exatamente, está faltando 4. Então, a nossa fração que está faltando aí para completar esse inteiro é 4 nonos, ok? É o que nós vamos ver agora. Perceberam agora? Então, 5 nonos e a parte que está faltando, 4 nonos, ok? Se você somar os numeradores aqui, você vai perceber como vai dar o 9 a parte inteira, ok? Então, é dessa forma que vocês vão encontrar, né, o que falta, né, de cada fração para completar um inteiro, ok? No livro de ciências, turma, nós vamos ver os animais, certo? A alimentação dos animais, ok? Então, todos os animais precisam se alimentar e cada um come um determinado tipo de alimento. E de acordo com o alimento, né, consumido, os animais podem ser herbívoro, onívoro ou carnívoro, ok? Vamos só fixar aqui, certo? Como se alimentam os animais? O conjunto de alimentos que um animal consome é o seu regime alimentar, certo? Relativamente ao seu regime alimentar, os animais podem ser herbívoros, comem plantas e vegetais, carnívoros, comem outros animais, né, se alimentam de outros animais, onívoros, eles se alimentam tanto de animais quanto de vegetais, certo? Nós vimos no slide anterior, né, a classificação da alimentação dos animais. E aqui nós vamos ver, né, tomar conhecimento do que é a cadeia alimentar, né, que é uma sequência de organismos interligados por relações da alimentação, né, é a maneira de expressar as relações de alimentação entre os organismos de um ecossistema, incluindo os produtores, os consumidores, né, que são os herbívoros e seus predadores, os carnívoros e os decompositores, certo? Então, a cadeia alimentar é essa sequência de organismos interligados, ok? Vamos só formalizar esse conceito agora, tá? Então, já sabemos que a cadeia alimentar é um processo sequencial de transferência de matéria e energia que ocorre, né, entre os seres vivos por meio da alimentação, ok? Mas como isso ocorre? Nós já vimos anteriormente, não é isso? Então, a cadeia alimentar é composta basicamente de 3 níveis tróficos, né, que são os produtores, os consumidores e os decompositores, que foi o que nós vimos no slide anterior, certo? Eu vou mostrar um esquema agora para vocês compreenderem melhor. Então, vamos observar aqui as cadeias alimentares, tá? Então, temos os produtores, são seres vivos que produzem a sua própria matéria orgânica, o exemplo são as plantas. Temos os consumidores, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos, que são os animais, certo? Os decompositores são seres vivos que transformam a matéria orgânica em matéria mineral, o exemplo são os fungos, certo? Então, essas 3 pontes, né, é que formam a cadeia alimentar, certo? Então, turma, façam a leitura do texto do livro de ciências, tá? E de acordo com as informações dadas aqui, né, relacionada à cadeia alimentar, né, a alimentação dos animais, vocês vão resolver as atividades propostas do livro de ciências, ok? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.